Então, graça e paz, queridos. Deus te abençoe nessa manhã. Hoje nós vamos para a nossa quarta aula sobre o livro de Salmos. Nós ficamos aí um tempinho, 2 finais de semana sem ter aulas. Então, tem quase um mês, a última vez que eu estive aqui com vocês. Quase um mês. E antes da gente começar, então, vamos orar. Pai querido, Pai de amor, graças te damos, Deus, pela tua graça e a tua misericórdia, que se renova, Deus, sobre nós todos os dias. Essa mesma graça e essa mesma misericórdia, Deus, é aquilo que nos sustenta. É o motivo, Deus, de nós não sermos consumidos diante do Senhor. É o motivo do Senhor nos suportar. Essa é a minha oração hoje, Deus, que o Senhor possa manifestar essa graça e misericórdia nas nossas vidas nesta manhã, na compreensão da Tua palavra. Que a Tua palavra, Deus, ela seja infundida nos nossos corações. Que ela seja, Deus, ministrada nas nossas mentes, para que nós possamos viver de acordo com a Tua vontade. Em nome de Jesus, Deus, ilumina a vida de cada um aqui. Eu te oro. Amém. Amém, irmãos. Na nossa última aula, eu li com vocês o Salmo 1 e o Salmo 2. E eu vou adotar essa prática sempre que eu for dar as minhas aulas introdutórias dos livros, dos 5 livros. Então, a gente viu o livro 1, vou dar uma pequena revisão sobre ele. E hoje nós vamos começar o livro 2. O livro 2 ele vai do Salmo 42 até o Salmo 72. São 31 salmos, certo? Então, nós vamos ler agora o Salmo 42. Espera aí. Nós vamos ler agora o Salmo 42 para a gente poder iniciar a nossa matéria. E diz assim: assim como a corça suspira pelas águas correntes, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: e o seu Deus, onde está? Lembro-me dessas coisas, e dentro de mim se derrama minha alma, e de como eu passava com a multidão de povo, e os guiava em procissão à casa de Deus, entre os gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que você está abatido, ó minha alma? Porque se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão, do Hermon, no monte Mizar. Um abismo chama o outro abismo, ao ruído das tuas cachoeiras. Todas as suas ondas e vagas passam sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia. E de noite está comigo o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Pergunto a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Porque hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Os meus ossos se esmigalham quando os meus adversários me insultam, perguntando sem parar: e o seu Deus, aonde está? Por que está abatido a minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Meu querido, se você não estava presente nas nossas últimas aulas, quero fazer com você agora uma pequena revisão daquilo que nós passamos, Nós temos aí 3 aulas já gravadas sobre esse tema específico. Então, o livro de Salmos, ele é um livro composto de 150 salmos. O que são salmos? São poemas hebraicos. Esses poemas eles foram escritos ao longo de 500 anos, aproximadamente, porque nós vamos considerar um período que começa com Davi mais ou menos no ano 1000 a.C., até o retorno do exílio de Israel. Quando Israel volta lá da Babilônia, do cativeiro da Babilônia, retorna de novo para a Terra Santa,
Isso aí aconteceu por volta do ano 500 antes de Cristo. Então nós vamos considerar esse período de escrita e formatação e edição desses livros, desses salmos, igual nós temos dispostos agora. O livro de Salmos nós temos 7 autores conhecidos, são Etã, Emã, Asaf, Davi, Salomão, os filhos de Corá e Moisés. E nós temos os salmos órfãos, que são aqueles salmos que nós não sabemos quem são os autores. Então nós colocamos aí que nós temos mais de 8 autores diferentes. Podemos ter 20, 30, porque nós temos muitos salmos órfãos. Mas nós não temos como mensurar esse tamanho. E como eu falei com vocês, o livro de Salmos ele é dividido em 5 livros. Nós estudamos o primeiro livro nas 2 últimas aulas. O livro 1, ele vai do Salmo 1 até o Salmo 41. E hoje nós vamos para o livro 2, que vai do 42 até o 72. Certo? Cada salmo desse possui um tema dominante. Não quer dizer que todos os salmos que estão dentro do livro 1, eles vão ter o mesmo tema. Os salmos do livro 2 terão o mesmo tema. Mas a gente consegue perceber que, num arranjo geral, quando você lê todos os salmos, você consegue entender uma temática mais forte dentro daquele livro. Você consegue entender por que o organizador dos salmos ele colocou aqueles salmos mais juntos, mais agrupados. E nós vimos que o tema do nosso livro 1 é qual? Qual foi o nosso tema do livro 1? Confrontação. O confronto, que confronto é esse? Vocês lembram que eu falei com vocês? Quem que estava lutando ali? Que luta era essa? Por que a gente está falando sobre confronto? É o confronto de Davi, que no livro 1, ele escreve aí aproximadamente 85%, 87% de todos os salmos, porque nós vamos ter 2 salmos que não têm autor, que é o Salmo 1 e o Salmo 2. E aí depois, meu irmão, do Salmo 3 até o 41, só 2 salmos que não são de Davi e que não têm autor. Que, se eu não me engano agora, é o Salmo 10 e o Salmo 33. Todos os outros são de Davi. Então nós temos essa coleção, esse ajuntamento desses salmos davídicos, que o próprio rei Davi escreveu, e que eles têm uma temática, não todos, mas a maioria deles, a sua grande maioria, desse confronto. Confronto que, qual era o objetivo dele? Era que Davi, ele procurava estabelecer o seu reinado. Davi, ele era um rei ungido de Deus, mas quando ele foi ungido por Samuel, ele assumiu o trono imediatamente? Demorou, não demorou? Teve luta, não teve luta? Ele teve que casar com a filha do rei, teve que dar 200 peles de saco para poder casar com ela. Ele matou Golias, ele fugiu, ele ficou muito tempo escondido. Quando Saul morre, ele não assume o trono imediatamente, porque o filho de Salomão, Isbosete, fica um tempinho ali, e é só depois que ele vai conseguir subir ao trono. Então, esse livro 1, ele vai justamente assim, tentar narrar a descrição de Davi, na tentativa dele conseguir colocar, dele se assentar, dele estabelecer esse reinado sobre Israel. Porque ele era o ungido de Deus, ele era o Messias de Deus. Então nós vamos ter essa temática muito forte. E Davi, ele tinha essa mentalidade de conseguir estabelecer um reinado de justiça e paz. Era isso que ele queria. Era esse o objetivo dele em ser rei. Ele queria governar para o povo juntamente com Deus. E essa luta constante entre o Messias, que o que significa Messias? Ungido. Davi, então, ele era esse Messias, esse ungido de Deus. E os seus opositores, e aí nós teremos tanto inimigos externos, né, como os filisteus, como os outros povos, os edomitas, e também nós teremos os inimigos internos. Davi enfrentou muita resistência, e uma delas que eu falei com vocês na última aula foi justamente o seu filho, Absalão, que teve uma revolta, que provavelmente foi a pior guerra que Davi enfrentou. Não pela quantidade de exército, não pela dificuldade da batalha,
mas sim porque ele estava enfrentando o seu próprio filho. Ele passou por uma traição dentro da sua própria casa. Então essa provavelmente foi a pior guerra de Davi. Nós vimos também que o Salmo 1 e o Salmo 2, eles são uma introdução geral a todo o saltério. O que é saltério? Essa coleção dos salmos. Por quê? Eles vão dar a temática. Eles vão falar o que o livro de Salmos vai falar para nós. Salmo 1 fala sobre o quê? Alguém lembra? O que o Salmo 1 fala, gente? Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas o quê? O seu prazer está onde? Então, esse salmo vai falar para mim sobre o quê? A lei do Senhor. Sobre a Torá. Sobre a lei do Senhor. Esse salmo, então, ele está falando para mim duas coisas. Primeiro, que os salmos, eles são escritos baseados na Torá. O que é a Torá? Os 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Segundo, é que os salmos, eles têm a mesma autoridade do que os 5 livros da Bíblia. Então nós podemos ler os salmos como se fosse Deus falando conosco. É isso que ele está falando para nós. E o segundo vai falar sobre o Messias. Sobre essa questão do estabelecimento do trono de Deus. Da fusão, quando Deus ele junta o trono dele com o trono do rei de Israel. Quando que isso acontece? Eu falei com vocês na nossa última aula. Quem lembra? Quando é que Deus ele une os 2 tronos? Quando Davi traz de volta a Arca da Aliança. Isso está lá em Samuel, se eu não me engano, capítulo 5. Segundo livro de Samuel, capítulo 5. Quando Davi ele traz de volta a Arca da Aliança, que estava lá na casa de Obed-Edom, essa arca ela vem, ele traz ela de volta, e aí ele dança ali na frente dessa procissão toda, e aquilo ali representa, simboliza essa união dos tronos de Deus lá no céu com o trono do rei de Israel aqui na terra. E isso é importante por quê? Porque significa que o rei ele é um representante de Deus perante o povo. De que é como se Deus estivesse governando aquele povo de acordo com aquilo que o rei fala. Isso é muito significativo. E nós vemos que depois que Davi ele traz de volta essa arca, Deus ele estabelece com ele uma aliança. E essa aliança, meus irmãos, ela é fundamental para a gente conseguir entender os salmos. A aliança de que a casa de Davi, um descendente de Davi, sempre estaria ocupando o trono. Sempre. A sua chama, ela nunca será apagada. Sempre haverá um filho de Davi ocupando esse trono. E através das histórias a gente consegue entender que o último descendente, o descendente final de Davi, é o próprio Jesus. A promessa de Deus, a aliança de Deus com Davi, ela foi cumprida. E eu queria falar um pouquinho mais com vocês agora, nesta nossa aula, sobre esse confronto. Porque esse confronto, ele não começa com Davi. Esse confronto de Davi e seus inimigos, ele como sendo ungido de Deus, o Messias de Deus, e os adversários, ele não começa agora. Isso é algo que vai começar bem antes da história de Davi. Então, eu vou falar com vocês agora sobre a guerra das sementes, ou o conflito, o confronto das sementes. E o que é isso? Essa disputa entre as sementes, entre o bem e o mal, ela vai começar para nós em Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Alguém se lembra o que fala lá? Fala assim que Deus o homem, Adão e Eva pecaram, O homem ele coloca a culpa na mulher, a mulher coloca a culpa em quem?
Da serpente. Ninguém assume a sua culpa. Todo mundo joga a responsabilidade para o outro. Isso lembra muito o que a gente faz, né? Ninguém assume a sua responsabilidade. E aí, com base nisso, Deus ele lança maldições. E ele começa com a serpente. E ele fala assim que o teu descendente lhe esmagará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. No hebraico, no original, né, o Antigo Testamento ele foi escrito em hebraico, uma partezinha no final em aramaico. Ele vai falar o seguinte: o termo lá, o artigo, ele é no singular, é o teu descendente, não é a tua descendência, ou não são os seus descendentes, é o teu descendente. É específico sobre uma pessoa. Existia essa promessa, então, de que já Deus ele iria mandar alguém para poder esmagar a cabeça da serpente, que foi aquela que causou toda a desgraça no mundo, todo o pecado no mundo. Mas essa pessoa, ao esmagar a cabeça da serpente, ela não sairia ilesa desse confronto. O calcanhar desse ungido, desse escolhido por Deus, ele seria ferido. Começa aí, esse nós chamamos de proto-evangelho. É o primeiro evangelho que nós temos na Bíblia. E é interessante porque isso está muito atrelado ao plano que Deus ele vai estabelecer depois que o homem cai. Deus ele cria o homem desfruta da graça e da glória de Deus. O homem ele tem um relacionamento íntimo com Deus. Só que esse homem ele não quer mais ter esse relacionamento de dependência com o Senhor. E quando ele come da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele está falando ali, ele está dizendo com as suas ações que eu não quero depender, eu não quero ter a minha vida dependente do Senhor. Pelo contrário, eu quero ser igual a Deus, porque foi isso que a serpente fala para Eva. Quando você comer o fruto, você vai ser igual a Deus, você vai conhecer o bem e o mal. Então o homem, ele quer ser autônomo, ele quer ser um ser sozinho, que vive por si, que faz o que quer. E é justamente nesse aspecto que Deus ele vai tentar restabelecer o relacionamento, para que esse homem ele não caminhe sozinho mais. Para que esse homem que escolheu andar sozinho, ele tenha a oportunidade de voltar a ter aquele relacionamento que ele tinha com ele antes da queda. Essa é a redenção. E então Deus, já em Gênesis 3,15, ele estabelece que vai ter um descendente. Esse descendente vai sair de Adão e Eva, e ele vai restabelecer esse relacionamento entre Deus e os homens. Daí nasce o nosso conflito. Daí nasce a nossa guerra das sementes. Porque nós vamos ver que Deus, a todo momento, ele vai tentar manter essa semente pura. Nós vamos ter Abel e Caim. Caim mata Abel. Deus vai e escolhe quem? Sete, para continuar a descendência. Aí vem andando os descendentes de Sete. A gente chega lá depois Enoque. Aí a gente chega depois em Lameque, pai de Noé. Ele lança a profecia sobre Noé. Nós temos Noé. Noé tem quantos filhos? 3. Dos 3, o que Deus faz? Ele escolhe um. Ele escolhe 100. Porque Deus está tentando manter essa semente dele, essa descendência dele. E vai andando, vai caminhando até a gente chegar em Davi. E aí a gente consegue perceber que sempre, irmãos, sempre, alguma coisa tenta destruir esse plano de Deus. Alguma coisa tenta destruir o reino de Israel. Alguma coisa tenta destruir essa linhagem que Deus traz. E eu acredito que, provavelmente, o diabo deve ter pensado que ele conseguiu fazer isso. Quando acabou a nação de Israel, quando não tinha mais rei. Porque depois que a nação volta do exílio, não tem mais rei. Quem governa Israel é o sumo sacerdote. E assim fica durante muito tempo. E depois, por exemplo, quando Herodes sobe ao trono, Herodes nem israelita era. Ele nem era da descendência de Abraão. Ele era da descendência de Esaú, ele era edomita. Olha só que loucura. Então o diabo achou que ele tinha vencido. Eu venci a batalha das sementes. E aí eis que surge um galileu, cujo seu pai de criação era um descendente direto de Davi.
E quando o diabo ele percebe então isso, nós vemos o quê? Uma atividade demoníaca bem intensa. É interessante isso, né? No Antigo Testamento você quase não ouve falar de demônio. Quantas expulsões demoníacas tem no Antigo Testamento? Você consegue me falar alguma? Irmãos, tirando o livro de Jó, uma outra citação assim, muito vaga, nós não temos diabo no Antigo Testamento. Vocês já pararam para pensar nisso? E que a batalha no Antigo Testamento ela era uma batalha entre carne mesmo, entre nações estrangeiras, entre inimigos, até às vezes internos, para poder manter para poder tentar extirpar essa questão da semente. E aí quando a gente chega no Novo Testamento, que a nação de Israel ela está completamente dominada, que o rei ele não é israelita, e tão pouco pode ser o Messias, tanto que ele tenta destruir o Messias quando ele sabe que vai nascer um novo rei. Nós percebemos que a gente tem uma atividade demoníaca muito intensa. Meu querido, você vai ler o Novo Testamento, você praticamente tem que orar em cima da Bíblia, porque é demônio saindo dali todo capítulo que você passa. Algo que você não vê no Antigo Testamento. E isso mostra para nós o quê? Que muda o nosso adversário. Por isso que Paulo, lá em Efésios, capítulo 6, versículo 12, vai falar que a nossa luta ela não é contra carne ou sangue. Aquela batalha ela ficou no Antigo Testamento. Aquela batalha ela já foi travada por Davi, ela já foi travada por Salomão, ela foi travada por Abraão, ela foi travada pelos israelitas quando estavam atravessando o deserto. Não é mais contra carne ou sangue. A nossa preocupação agora não é mais se eu sou dominado ou não. Prestem atenção que Paulo, quando ele fala isso, ele está falando para um povo que estava sob o domínio de Roma. Você não tem que se preocupar mais se tem um romano no poder, se tem um romano assentado no trono. Porque esse trono ele não importa mais. O trono que eu e você nós temos que almejar agora é um trono que está lá no céu. É o trono que o verdadeiro Messias, o verdadeiro descendente de Davi está assentado. Por isso que agora a nossa batalha, aquilo contra o que nós lutamos, são as potestades, os dominadores, aqueles que governam este mundo tenebroso, nas regiões celestiais, é aquilo que nós temos que lutar. Não é mais carne e sangue. O meu inimigo não é aquela pessoa que eu consigo ver com os meus olhos. Muda. Isso é muito importante porque agora nós vamos entender a transição do livro 1 para o livro 2. Porque isso acontece já no próprio livro de Salmos, essa mudança de mentalidade em relação àquilo que era o confronto. Enquanto Davi ele lutava para poder estabelecer o seu reino, e tinha ali sim guerras, e tinha ali sim lutas, a gente vai perceber que no livro 2, esse confronto ele não termina. Davi ele não deixa de ter inimigos. Davi ele não deixa de ter adversários. Mas, em vez de orar pela destruição dos seus inimigos, em vez de orar para que Deus acabe com eles, Davi ele começa a chamar esses mesmos inimigos à adoração. Por isso que o tema do nosso livro 2, da nossa aula de hoje, é a comunicação. Que comunicação é essa? Nós vimos, eu falei isso com vocês na nossa aula anterior, que o livro 1 e o livro 2, ele possui vários pontos de contato, vários pontos comuns entre eles. Porque se nós pegarmos esses dois livros como um todo, nós temos ali a maioria dos salmos davídicos escritos, a grande maioria dos 73 salmos que Davi escreveu, a maioria está lá. E nós vamos ver que esses dois livros, eles são uma convocação do salmista a levar esse povo à adoração a Deus. O propósito era esse, era isso que eles queriam. O livro 2, então, que vai do Salmo 42 ao 72, ele vai testemunhar uma progressão dessa luta pessoal de Davi,
em estabelecer o seu reino messiânico, mas ele vai mudar a sua atitude, porque ele vai tentar apresentar o povo. A gente vai ver então que existe essa disputa, essa luta ela não termina, mas agora existe um esforço do salmista em comunicar, em declarar, em mostrar a essas nações adversárias quem é o Deus de Israel. Quem é essa pessoa que eles servem, quem é essa pessoa que eles adoram. Então, irmãos, a ênfase agora do livro 2, ela não está mais no confronto. A ênfase não está mais na guerra. Essa ênfase, ela muda. E a gente consegue perceber isso porque nós vamos ver uma mudança que para nós, né, na nossa língua portuguesa, na tradução da nossa Bíblia, que é muito boa. A gente não consegue perceber isso tanto quanto quando a gente lê no original. Quando a gente pega a Bíblia em hebraico e consegue ver os termos, porque no hebraico os termos são muito diferentes. Agora, para nós, os termos são praticamente similares. A gente usa eles, né, a gente faz esse intercambiamento desses termos, usa eles juntos, sem perceber. E isso aqui vai mostrar para nós que essa variação do livro de Deus entre o livro 1 dos Salmos e o livro 2, que é o que nós estamos estudando agora, mostra que Davi, ele queria se comunicar com mais pessoas. Como assim? Lá onde eu trabalho, tem um rapaz que ele tem uma religião assim meio diferente. Ele acredita assim nas coisas da natureza, faz oração com a palma estendida no fogo, assim, na fogueira, sabe? Um negócio assim meio do avesso. Não sei o nome. Mas uma vez ele estava conversando comigo, né? Toda vez que ele está conversando com alguém, ele sempre pergunta assim, você tem religião? Qual que é a sua religião? E aí, eu falei assim, tenho. Eu sou evangélico, né? E façam isso, irmãos. Se alguém perguntar qual que é a sua religião, faça, não, eu sou crente, eu sou evangélico. Facilita o diálogo com a pessoa. Tem gente que gosta de falar, não, eu sou cristão, protestante, reformado. Sou calvinista, sou... Não, gente, facilita, eu sou evangélico, todo mundo vai entender o que você é. Todo mundo vai saber o que é. Eu falei, não, eu sou evangélico. Ele, tá, legal. Eu também acredito em Deus. Eu falei, acredito em Deus. Ponto. Preste atenção na frase que ele falou para mim. Eu também acredito em Deus. Eu também acredito em Deus. Ele não falou para mim, eu também acredito em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ele não falou para mim, eu acredito que Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Ele não falou para mim, eu acredito que o Deus Pai está no céu juntamente com o Deus Filho e o Espírito Santo está aqui no nosso meio. Mas ele acredita em Deus. Que Deus é esse que ele acredita? O que eu quero dizer para vocês é que todas as pessoas, todas as nações, todas as culturas, elas têm a noção de que existe um Deus. Existe um Deus, existe uma divindade lá em cima, existe alguém que governa essas coisas aqui. Essa pessoa ela pode até estar em todos os lugares, assim, nesse palco, naquela árvore, no animal no campo. Existem pessoas que acreditam isso? Ou existem pessoas que acreditam, não, existe um Criador, sim, mas ele criou essas coisas aqui, largou tudo de lado e deixou a gente se virar aqui depois. Existe também. Mas todas as pessoas têm a exata noção de que existe um Deus. Em hebraico, a palavra para Deus, ela é Elohim. Todas as pessoas têm a noção de que existe um Deus. Só que, para Israel, esse Deus, ele tem um nome. Esse Deus, ele é um ser pessoal. Esse Deus, ele é uma divindade que eu me relaciono com ela. Esse Deus, ele é uma divindade que se manifestou para mim. Os meus antepassados me contaram que esse Deus colocou fogo no Monte Sinai e falou com todo mundo.
que ele escreveu umas tábuas de pedra com os mandamentos com o seu próprio dedo. Que esse Deus, ele abriu o Mar Vermelho. Não é um Deus qualquer. Não é um Elohim qualquer. Esse Deus, ele tem um nome. E o nome desse Deus é Yahweh, ou Yahvé, ou Javé, ou Jeová, dependendo das variações linguísticas. Mas esse Yahvé, ele tem um nome. E esse nome dele, existe um porquê que ele tem esse nome. Deus, ele nos é apresentado por vários nomes na Bíblia. E esses dois nomes, Elohim, Deus, e Yahvé, são os principais. O que Yahvé significa? Yahvé são 4 letras, né? Que em português é YHWH. É o tetraedro. Essas 4 letras que a gente fala Yahvé, ou Yahweh, né? Em hebraico seria a pronúncia mais correta, significa Yod, Re, Vav, Re. O que é isso? Eu sou o que sou. Yahweh é uma abreviação de eu sou o que sou. O que Deus ele quer dizer com esse nome? Eu sou o que sou. Ele está falando para nós a principal característica dele, o principal atributo que ele tem, que é o fato dele não precisar de nada para existir. Deus ele não precisa de ar, Deus ele não precisa de comida, Deus ele não precisa de água, Deus ele não precisa de calor, Deus ele não precisa de nós para adorar Ele, para nos relacionarmos com Ele, porque Ele sim já é um Deus relacional. Ele possui os outros entes da Trindade para Ele poder se relacionar um com o outro. E o reflexo do nosso relacionamento hoje aqui é justamente essa característica da Trindade. Se nós nos relacionamos hoje como seres humanos, é porque nós temos um Deus que nos criou, que é um Deus relacional. E essa é a principal característica dele. Então, quando Deus ele expressa o seu nome de Yahweh, está falando justamente desse Deus que criou um pacto, que criou uma aliança com o povo de Israel, lá no Sinai. Quando Israel, então, identifica o Elohim, Deus, como Yahweh, ela está falando assim que esse é o Deus dos meus antepassados. Esse é o Deus que tirou os meus antepassados do Egito. Esse é o Deus que estabeleceu conosco uma aliança. Esse é o Deus da promessa do Messias. Esse é o Deus que nos prometeu a terra. Esse é o Deus que mora lá no templo. Não é um Deus qualquer. É o Yahweh. Ele tem um nome. E nós vamos ver que no livro 1, nós vamos ver essa palavra Yahweh muitas vezes. Que no português nós traduzimos ela por Senhor. Você vai olhar aí na sua Bíblia, toda vez que você vê escrito Senhor, com todas as letras maiúsculas, normalmente o S está um pouquinho maior, é porque essa palavrinha que foi traduzida do hebraico para o português, ela era Yahweh, Yahvé. E todas as vezes que você ver Deus, está escrito em hebraico Elohim. Essas são as diferenças. Então, em português, Yahweh é Senhor e Elohim é Deus. Isso é uma das coisas que os testemunhos de Jeová ficam com raiva da gente. Que eles falam assim, onde já se viu? Deus tem nome, tem que chamar Deus pelo nome dele. Né? Vai colocar aí pronome de tratamento, Senhor? Senhor é pronome de tratamento, não é nome de Deus, não. Aí eles ficam com raiva. Mas Deus abençoe a vida deles. Então, queridos, só para a gente ter um efeito de comparação, passa o próximo para mim. Olha só, no livro 1, a palavra Yahweh, ela aparece 278 vezes. A palavra Elohim, ela vai aparecer 48 vezes. Ou seja, Yahweh aparece 85% de todas as citações dessas duas palavras, e Elohim 15%. Isso deduz para nós que o livro 1, ele tinha um público específico. Era o público que sabia que Yahvé, que Yahweh, ele era o Deus da aliança, ele era o Deus de Israel, que conhecia a história da travessia do Mar Vermelho, que conhecia a história da libertação do Egito. Então ele tinha esse público específico. Agora, olha a diferença para o livro 2. 32 vezes aparece a palavra Yahvé, e Elohim
198 vezes. Olha a diferença, de 14% contra 86%. Praticamente inverteu essa estatística. Isso mostra o quê? Que o salmista, ele quer apresentar Deus. Porque aquelas pessoas que vão conhecer agora essas poesias que ele escreveu, elas têm a noção de que existe uma divindade. Só que agora ele quer mostrar para elas que quem de fato é essa divindade. O que essa divindade ela faz? O que essa divindade ela é? Onde ela está, onde ela habita, onde ela age. Olha a diferença. A gente consegue então perceber que existe essa preocupação em que as pessoas de fora consigam entender. E o nosso grande exemplo, meus irmãos, é o Salmo 14 e o Salmo 53. São salmos praticamente idênticos. O Salmo 14, ele está no livro 1, e o Salmo 53, ele está no livro 2. Olhem só para vocês verem a diferença dos termos. Diz o insensato no seu coração, não há Deus. São corruptos e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. Do céu, presta atenção, o Senhor, Yahvé, olha para os filhos dos homens, para ver se há quem tenha entendimento, se há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Será que não entendem nada todos esses que praticam iniquidade, que devoram o meu povo como se comessem pão, e que não invocam o Senhor? De novo, nós temos ali duas ocorrências. Agora, olha o mesmo salmo que foi escrito no livro 2, para vocês verem a diferença. Diz o insensato no seu coração, não há Deus. São corruptos e praticam iniquidade. Já não há quem faça o bem. Do céu, Deus não é mais o Senhor. Não é mais Yahvé, Elohim. Do céu, Deus olha para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Porque todos se desviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. Será que não entendem nada esses que praticam a iniquidade, que devoram o meu povo como se comessem pão e que não invocam a Deus? Perceberam a diferença? Isso no português para a gente passa desapercebido, não passa? Facinho, facinho. Agora no hebraico não passa. E é importante então a gente ter essa noção dessa diferença para a gente conseguir entender a temática desse livro 2. O que o salmista está querendo dizer para mim com isso aqui? Por que está escrito desse jeito? E nós vamos ver que no livro 1 existem muitas orações que justamente elas têm uma conotação dessa separação entre nós, israelitas, e eles, aquelas pessoas que não pertencem à aliança, que não conhecem Yahvé. E a gente consegue perceber isso principalmente nas orações imprecatórias. Alguém sabe o que é isso? Salmo imprecatório, oração imprecatória? Alguém já ouviu esse termo aqui? Não? Já? Pode falar o que são, Jefferson. Isso mesmo. É uma oração que a gente joga uma maldição na pessoa. É aquela oração que você fala assim, ô Deus, encrava a unha do pé daquela mulher. Ô Senhor, que ele bata o carro depois, no outro dia, viu? Deus te abençoe. Essa é a oração imprecatória. Essa é a oração que você lança uma maldição na pessoa. E olha só o que nós temos no nosso livro 1. Salmo 3:7, só alguns trechos assim recortados. Salmos 3, versículo 7. Quebras os dentes dos ímpios. 5:10. Rejeita-os. 9:20. Infunde-lhes o medo. 10:16. Somem as nações. 35:4. E sejam envergonhados os que tramam contra mim. Meus irmãos, nós quase não conseguimos ver pedidos de bênção para as demais nações no livro 1. O salmista, ele quase não pede para Deus abençoar o mundo, as demais nações, os povos. Os pedidos de bênção, ele praticamente está ali, restrito a Israel, restrito ao povo escolhido de Deus,
ao povo que fez o pacto, a aliança com Yahweh. E aí nós vemos as orações imprecatórias, que o salmista pede a aniquilação daquelas nações. Deus, eles são os meus adversários, eles são os meus inimigos, então acaba com esse povo. Quebra o dente desse povo, dá um soco no maxilar desse povo, aniquila esse povo da face da terra. Era isso que Davi escrevia. E agora, quando nós vamos para o livro 2, a gente consegue perceber uma nítida diferença nas orações. Porque a atitude de Davi, depois que ele estabeleceu o seu trono, depois que ele está sentado lá em Jerusalém, depois que ele está governando a nação de Israel, agora ele muda a atitude dele. Ele continua tendo aquele povo como inimigo? Continua. Só que agora eu não quero mais a destruição daquele povo, eu quero a salvação daquele povo. Eu quero alcançar aquelas pessoas. Eu quero que aquelas pessoas conheçam o meu Deus. Eu quero que aquelas pessoas saibam que esse Deus me escolheu para poder governar as nações. Eu quero que as pessoas saibam que esse Deus é quem governa as nações e que Ele é digno de ser adorado. A minha vontade agora é essa, é de ir atrás. Não mais que aquelas pessoas sejam aniquiladas e fiquem para trás. Olha só, a gente consegue perceber aqui, então, claramente aquilo que Paulo fala para nós em Efésios. Eu não vou mais lutar agora contra a carne ou sangue, agora eu vou alcançar a carne e o sangue. Eu quero salvar aquelas pessoas. E aí a gente tem alguns exemplos no livro 2, alguns recortes também. Salmo 47, 1. Batam palmas todos os povos, celebrai a Deus. Salmos 49, 1. Ouçam povos. Salmo 57, 9 e 10. Cantar-te-ei entre as nações, a glória de Deus está sobre toda a terra. Salmo 65, 5. Elohim é tremendo, Deus é tremendo, esperança de todos os confins da terra. Esse é o livro 2. Um livro que quer comunicar as obras de Deus, aquilo que Deus faz, aquilo que Deus fez por Israel. E esse livro ele está estruturado, então, em 31 salmos, do 42 ao 72, e eles vão vir para nós apresentados da seguinte forma. Nós temos uma primeira coleção dos filhos de Corá, que vai do 42 ao 49, asterisco. Quando vocês virem esse asterisco aí no slide, tá? Que eu já mandei para vocês os slides ontem, tá? Se alguém não recebeu é porque está com problema e não tem meu contato. Depois a gente conversa. Quando vocês virem esse asterisco, quer dizer que nem todos os salmos que estão nessa coleção, eles são do autor. Nós temos então a presença de um ou outro salmo órfão, tá? Mas não é salmo de outro autor, é só órfão. Ele não tem um autor identificado. Então, do 42 ao 49, nós temos os salmos dos filhos de Corá. Nós temos um salmo de Asaf, é o salmo 50, ele vai ter mais salmos depois no livro 3. Depois nós temos uma coleção dos salmos de Davi, que vai do 51 até o 71. E nós temos aí o salmo 72, que é de Salomão. Então, esse livro 2, ele vai começar para nós com os salmos dos filhos de Corá, que darão para nós um novo tom nessa abertura do livro 2. Alguém sabe quem foi Corá? Alguém lembra desse nome na Bíblia? Por que será que esses salmos são apresentados para nós como salmos dos filhos de Corá? Que importância que esse Corá tem? Corá? Não sei. Pode ser, mas não é específico isso não. Os coraitas. São os coraitas. Alguém lembra quem foi Corá na Bíblia? Ninguém? Números capítulo 16. A revolta de Corá. Corá, ele era, um dos descendentes de Coate, da tribo de Levi, um dos responsáveis por toda montar e desmontar da tenda e o transporte da tenda. Dizem crônicas que eles eram os porteiros do templo e os responsáveis pelo louvor dentro desse templo, por isso que a palavra vem de coral. Olha que legal. Então, gente, a gente pega então esses coraitas, e o que aconteceu lá em Números 16, resumidamente? Ele não estava mais aceitando, ele queria oferecer sacrifício. Para ele estava pouco o que ele estava fazendo, ele queria entrar no Santo dos Santos.
Ele queria fazer mais, ele queria trabalhar mais para a obra de Deus, ele não estava satisfeito com aquilo que Deus mandou ele fazer. E então ele chega em Moisés e fala assim: quem você pensa que é para ser autoridade sobre nós? Quem te estabeleceu por nosso líder? Aí, meu irmão, Deus fica furioso. Deus fica tão furioso que ele quer matar todo mundo. Aí Moisés e Arão se ajoelham diante do Senhor e falam assim: não, Senhor, por favor, tem misericórdia dele. Tudo bem, eu vou ter misericórdia. Mas você vai falar para a família de Corá e as outras pessoas que estavam junto com ele, para elas se juntarem na frente da entrada da tenda, na frente do tabernáculo. Aí a galera está lá, todo mundo junto lá, tal, reunido. Aí de repente a terra abre no meio, todo mundo é engolido e a terra fecha. Esses são os filhos de Corá. Só que nem todos os coraitas foram destruídos aqui, porque alguns ficaram, alguns remanescentes ficaram. E na época de Davi, eles tinham essa função de serem os porteiros do tabernáculo e depois de serem os porteiros do templo. E além também de serem um dos organizadores do louvor, principalmente que acontecia no átrio. Por isso que os coraitas, os filhos de Corá, eles têm esses salmos. Se a gente olhar esses salmos, eles são salmos assim, de bastante adoração, sabe? Bastante quebrantamento. Coisas assim que trabalham o interior da pessoa, trabalham assim, aquilo que a gente tem dentro de nós, e também tem os salmos de exaltação, os salmos de adoração a Deus, de declaração dele como rei. E justamente eles estão no começo desse livro 2. Nós vamos ter 2 salmos introdutórios, que é o 42, que nós lemos no começo da nossa aula, e o 43, e o salmo também 44, porque o salmo 42 e o salmo 43, a gente consegue enxergar eles como uma unidade só. Eles foram separados, mas eles são praticamente o mesmo salmo. E nós temos o salmo 44, e a temática deles é a esperança apesar da angústia. Eles vão falar sobre uma luta interna, ou seja, o conflito ele não acabou. Nós temos os inimigos externos, nós temos as nações estrangeiras, nós temos os inimigos aqui dentro da nossa própria nação, mas também existe aquela luta pessoal que nós passamos. Existe o conflito dentro de nós, esse conflito ele não acaba. E a maior prova de que esse conflito ele não termina está justamente no Salmo 51. O que o Salmo 51 fala? Alguém lembra? Gente, o Salmo 51 é muito famoso. Do pecado de Davi com Betseba. Sim. O Salmo 51, ele é uma prova viva disso, dessa luta interna que o próprio Messias, o próprio escolhido de Deus, ele tem. Porque ele não era um ser perfeito. Tanto que o perfeito foi outro, né? Veio muito tempo depois. Então nós temos então essa luta interna das pessoas, essa luta interna que o próprio cristão ele passa. É uma consequência que o povo de Deus enfrenta. Essa luta interna, essa luta com os nossos pecados, essa luta com os nossos vícios, essa luta com aquilo que eu quero, essa luta com aquela vontade do eu, essa luta com o meu ego. Gente, o tanto que é difícil. Tanto que é difícil nos manter em santidade. Tanto que é difícil ter uma vida regrada de oração, uma vida regrada de leitura da palavra. Ou é só eu que tenho dificuldade aqui? Alguém aqui está comigo? Amém? A dificuldade faz parte da vida do cristão. Mas é na dificuldade que Deus ele manifesta a misericórdia dele. É na dificuldade que Deus ele manifesta a graça. Essa semana eu ouvi um negócio, cara, que tinha muito tempo que eu não ouvia isso. Me fez refletir muito. A gente tem aquele jargão evangélico, né? Virou um jargão. E jargão, muitas vezes, virou uma bosta na vida da igreja. Que fala assim, tudo posso naquele que me fortalece. Todo mundo acha que esse versículo é um versículo de vitória. E esse é um versículo de que nós vamos para frente. O versículo do triunfo. Nós vamos vencer porque nós podemos tudo em Deus. Só que, meu irmão, Paulo, quando ele escreve isso, ele estava pelado, acorrentado, chicoteado dentro de uma cadeia. Isso não é um versículo de vitória. Paulo ele está falando assim, que tudo posso. Eu posso enfrentar prisão, eu posso enfrentar açoite, eu posso enfrentar naufrágio,
Eu posso enfrentar a morte minha, de alguém que eu amo muito. Eu posso tudo isso. Se uma das minhas filhas morrerem, eu posso enfrentar isso. Se os meus pais morrerem, eu posso enfrentar isso. Se eu perder o meu emprego, eu posso enfrentar isso. Porque quem me dá a força é Deus. Não são essas circunstâncias. Eu não tiro força do meu trabalho. Eu não tiro força da minha família. Eu não tiro força dos meus amigos. Eu não tiro força aqui da minha igreja. Eu tiro a força de Deus. Então, tudo eu posso daquele que me fortalece. Não é um versículo de vitória, meu irmão. É um versículo de sofrimento. É um versículo de contentamento com a vida que você tem. Para a gente continuar. Essa introdução, então, ela vai mostrar para nós essa luta contínua do Messias para estabelecer o seu reino, mas agora com essa mudança de atitude, em chamar as nações, em evangelizar as nações, para que elas também venham adorar a esse Deus. A gente ter agora uma noção, Davi e os seus inimigos, a gente vai ver que ele vai falar sobre isso bastante, sobre os seus inimigos, mas agora ele vai chamar esses inimigos ao louvor. Salmo 68, a gente tem um exemplo muito clássico disso, né? No verso 28 ao 30, ele vai falar assim que os príncipes do Egito, da Etiópia, eles estendem as suas mãos cheias para Deus. Eles louvam e adoram a esse Senhor. O Salmo 67, ele também tem uma clara substituição da palavra Yahweh, Senhor, para a palavra Elohim, Deus. Nós temos a bênção araônica. Que isso, araônica? A bênção de Arão, a bênção que Moisés ele deu a Arão quando ele se tornou sumo sacerdote sobre todo Israel. Arão foi o primeiro sumo sacerdote, todo mundo aqui sabe disso, né? Amém? Então, quando ele foi consagrado sacerdote, Moisés lançou uma bênção sobre ele, que está lá em número 6, do 22 ao 27, que praticamente ela fala assim, que Yahvé seja gracioso contigo e faça resplandecer o seu rosto, que ele manifeste a sua glória em você. Basicamente é isso que ele está falando. E aí nós vamos ver que no 67 existe essa mesma bênção, mas agora ele muda o termo, ele não vai usar mais Yahvé, ele vai usar Elohim. Seja Elohim gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto. Ele está falando isso para as nações. Ele não está falando isso para o sacerdote mais. Ele não está falando isso mais para Arão. Ele está falando para aquelas pessoas que ainda não conhecem esse Deus, que ainda não têm esse relacionamento pactual com Deus. É isso que ele está falando aqui para nós, essa mudança na bênção araônica, e que é muito importante. E esse resplandecer o seu rosto, toda vez que eu leio isso, eu lembro de Jesus na transfiguração. Porque aqui a gente consegue perceber que aquela bênção que foi lançada sobre Arão, para ser o nosso sumo sacerdote, nosso não, né? Para ser o sumo sacerdote sobre Israel. Essa bênção ela foi manifestada em Jesus. Deus resplandeceu o rosto dele, porque Jesus ele é o nosso sumo sacerdote. Ele é aquele que entregou o nosso sacrifício definitivo pelos nossos pecados. O salmista então substitui esse nome Yahvé e coloca Elohim com o objetivo de que todos na terra conheçam esse Deus e conheçam esse caminho da salvação, que é estabelecido apenas através desse pacto. Queridos, a gente poder finalizar a nossa aula. Alguém tem alguma dúvida? Não? Então tá bom. E a gente poder concluir. Muito interessante que o livro 2, né? A conclusão dele é no Salmo 72. Eu falei para vocês, Salmo 72 é de quem? Salomão. Muita coincidência, né? Davi, lutando no livro 1 para poder estabelecer o seu trono, para estabelecer o seu reino messiânico. Ele consegue esse trono, ele consegue esse reino. Esse trono dele é fundido com o trono de Deus no céu, no episódio do retorno da Arca da Aliança para Jerusalém. E ele está reinando sobre a terra. Deus faz com ele uma aliança,
de que sempre haveria alguém da descendência dele no trono. Sempre. A chama dele nunca seria apagada. E aí, quando, igual no verso 20, 72, 20, que fala assim, aqui findam as orações de Davi, filho de Jessé, isso justamente termina num salmo de Salomão, que era o quê? Filho de Davi, e foi o quê? Rei de Israel. Ou seja, a aliança de Deus, aquilo que Deus prometeu a Davi, foi cumprido. Ele viu o cumprimento disso. Ele viu o seu filho se sentar no trono. Tá que ele fez muita cagada depois, não vem ao caso. Mas ele viu o seu filho sentar no trono. Deus cumpre a promessa com Davi. E esse cumprimento pleno, provavelmente lá do céu ele deve ter assistido de camarote, ele ocorre quando Cristo é coroado em glória e se assenta no trono do lado de Deus, Pai. Jesus, ele é da descendência de Davi. Quando eu falei para vocês sobre a guerra das sementes, a gente tem várias cronologias na Bíblia, né? E fulano gerou ciclano, que gerou beltrano, que gerou fulano e viveu tantos anos. É chato ler cronologia. Se vocês não acham, eu acho chato ler cronologia. Mas eu queria que hoje vocês mudassem sua perspectiva sobre a cronologia. Porque quando a palavra de Deus ela traz para nós, é como se Deus estivesse falando, eu cumpri a minha promessa. A minha semente está aí. A minha semente ela foi preservada. A minha semente ela foi gerada. A minha semente ela morreu por você. A minha semente ela ressuscitou. E a minha semente ela vai te buscar. É isso que a cronologia ela traz para nós. O cumprimento da promessa de Deus. Deus ele não deixa as coisas pela metade, meu irmão. Aquilo que ele faz, ele cumpre. Então você pode ter a plena convicção de que ele vai voltar para te buscar. E eu espero ir junto com vocês. Bem? Para finalizar, conforme o exemplo de Davi, nós somos chamados a orar pelas nações. O livro 2 nos ensina isso. Pelos povos não alcançados. O desejo do nosso coração não deve ser que eles sejam destruídos ou mortos. Por mais que o Estado Islâmico mate cristãos, por mais que lá na China haja muita perseguição, por mais que na Coreia do Norte seja um crime ter uma Bíblia, nós não devemos desejar o mal dessas nações. Por mais que o seu vizinho seja um saco no domingo, colocando forró alto para você poder ouvir, te atrapalha a dormir à tarde. Por mais que o cachorro te acorde às 6 horas da manhã e você tem vontade de jogar veneno para ele. Por mais que as lutas dentro da sua casa pareçam invencíveis, nós não devemos desejar o mal de ninguém. O nosso propósito nessa terra, meu irmão, é ser bênção. Você quer saber como que você age com o seu inimigo? Provérbios 25. Faz o bem para o seu inimigo. Coloque brasas vivas, carvão aceso na cabeça dele. Não existe mais aquilo que fala na lei de Moisés, olho por olho, dente por dente. Agora, meu irmão, é aquilo que Jesus ensinou. Se alguém te dá um tapa, você vira a outra face. Pode deixar igual a marca, né? Já está rosto de cá, fica rosto de cá também. Parecendo que está maquiado. É isso que consiste a vida cristã. Ação social é importante,
Fazer caridade é importante. Ações são importantíssimas. Em todos os lugares. Mas o que muda o mundo é o Evangelho. O que muda o mundo é o amor de Deus. Você pode dar comida para todas as pessoas do mundo que estão com fome agora, neste momento. A vida delas não vai mudar se Jesus não estiver junto. Amém? Irmãos, alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma colocação para fazer, alguma pergunta? Eu espero de coração que vocês tenham entendido tudo. De verdade. Né? Porque, como não tem dúvida, então assim, a minha expectativa é essa, né? Não, pode falar. É porque que acontece? Não na internet, não fica gravado. Alô, oi. Liga, né? Oi. Falou? Vou começar o louvor. Vamos lá, galera. O que você pode até ter falado, mas não ficou tão claro para mim, é que no livro 1 a gente tem o Yahvé, as duas nomenclaturas. E no livro 2 a gente já vê só mais uma, né? E por quê? Por que tinha essa dinâmica? Algum propósito? Por que tem essa figura? No livro 1, na verdade, nós temos as duas nomenclaturas, mas existe uma predominância muito grande da palavra Yahvé em detrimento, a despeito da palavra Elohim. Então, assim, nós temos lá 85% de todas as vezes que aparecem as palavras, né, as duas, você soma tudo, 85% no livro 1 é Yahvé, 15% Elohim. Quando nós vamos para o livro 2, a gente faz essa mesma conta, a gente vai ver que 14% aparece Yahvé e 86% aparece Elohim. Por quê? No livro 1, ele tinha essa finalidade de alcançar esse público específico, que era quem já conhecia Yahvé. Quem já sabia quem era ele, o que ele fez, qual era a sua obra. Então, ou seja, o público do livro 1 é o povo de Israel. Agora, o livro 2, ele já tem esse... É tipo assim, uma palavra estranha falar isso, porque na época não existia isso ainda, né? Mas ele é, digamos que mais missionário, entendeu? Evangelístico. Ele tem essa questão de sair para fora, de divulgar para as nações aquilo que Deus fez. Então, por isso que a gente vai ver essa incidência muito maior, esse número muito maior de vezes da palavra Elohim, a despeito da palavra Yahvé. Entendeu? Certinho? Mais alguma coisa? Não? Vamos orar então? Para a gente poder finalizar? Vamos ficar em pé? Vocês ficaram muito tempo sentados? Gente, se ficar a dúvida, vocês podem me procurar, pode procurar o Saulo. Assistam às nossas aulas. O nosso amigo Ian, esse cara bom, tá pegando as aulas, ele corta, tá? Deixa só a parte da aula mesmo, para ficar um negócio assim bem condensado, para ninguém ficar com preguiça de ficar vendo o culto inteiro, tem que ficar caçando e tal. Ele já está fazendo isso, então vai ficar lá gravado no YouTube da Vide. Assistam, tá bom? Saulão, vem cá. Representando seu filho amado, que não está aqui, aquele que você gerou. Ore por nós. Senhor, obrigado por essa manhã. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus. Obrigado por essa aula, por esse esclarecimento, Senhor. Nós te agradecemos por essa igreja, em nome de Jesus. Amém. Vai na paz, meu irmão, que Jesus te abençoe. Tenha uma boa semana.